Olá pessoal, neste vídeo eu vou explicar a modelagem de programação linear inteira do problema da mochila, que é um dos problemas mais simples que a gente tem na área de pesquisa operacional e ele serve para a gente aprender algumas coisas muito importantes com relação à modelagem. Vamos lá. Primeiro de tudo, vou explicar para vocês o que é o problema da mochila. O problema da mochila é bem simples. Imagina que a gente tenha um conjunto aqui de itens, nesse exemplo que eu coloquei 10 itens. Cada item tem um peso e um valor. E a gente também tem uma mochila que tem uma capacidade limitada. Então aqui nesse exemplo eu coloquei uma mochila com 10 kg de capacidade. Então imagine que eu queira escolher quais desses 10 itens vão estar na mochila, de forma a maximizar o valor total que foi colocado na mochila, porém obedecendo à capacidade total. Então percebam que pelos pesos que estão aqui, seria impossível eu colocar todos os itens aqui na mochila. Então quais deles eu vou colocar? Talvez vocês estejam pensando, a gente poderia colocar os itens que têm um maior valor primeiro, ou então a gente poderia colocar os itens mais leves primeiro para tentar colocar mais itens, ou até assim vocês poderiam estar pensando em dividir o valor pelo peso e colocar primeiro na mochila os itens que têm aquela melhor relação de valor por peso. Né? Isso daí são ideias legais para tentar ter uma solução boa, porém nenhuma delas garante que a solução vai ser ótima. Então por isso a melhor forma da gente obter a solução ótima é utilizando a modelagem de programação linear inteira e aplicando isso num solver para a gente chegar na melhor solução. Aí a gente garante que realmente é a solução ótima. Então para fazer isso, vamos agora ver como que ficaria o modelo de programação linear inteira desse problema. Para a gente fazer a modelagem do problema, como é o nosso primeiro vídeo de modelagem, eu vou explicar algumas coisas mais básicas de modelagem. Então quando a gente tem um problema desse tipo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar índices e parâmetros do problema. Índices seriam como o caso aqui do item. Então, como a gente tem N itens num caso genérico, no nosso exemplo a gente tem 10 itens. Mas num problema genérico, para qualquer problema da mochila, a gente pode falar que ele tem tamanho N e o índice I, variando de 1 até N, representaria cada um dos itens do problema. Esses índices são importantes porque os parâmetros muitas vezes são definidos em função dos índices. Por exemplo, o peso é um parâmetro do problema. Por que é um parâmetro? Porque é um valor que eu já sei antes de resolver o problema. Então é um valor já conhecido. E eu vou chamar o peso de WI. O que significa WI? Isso significa que eu tenho um valor W para cada um dos itens I. Então tem o W1 para o item 1, o W2 para o item 2, até o WN para o último item. E para os valores, a gente tem aqui o valor VI de cada item, né, que seria o V1, V2, V3 e assim por diante. E agora só falta um último parâmetro, que é a capacidade da mochila, que a gente também conhece de antemão, que a gente vai chamar de C. Depois que a gente definiu todos os parâmetros do problema, a gente pode definir as variáveis de decisão. Que nesse problema, a gente só vai ter um conjunto de variáveis de decisão, que eu vou chamar de XI. XI por quê? Porque eu tenho uma variável de decisão para cada um dos itens. E a decisão é a seguinte: eu vou levar o item ou não na mochila. Por isso a gente chama essa variável de binária. Percebam até que eu coloquei aqui um exemplo, eu coloquei alguns valores binários, 1, 0, né, para indicar se o item está ou não na mochila. Nessa possível solução, é a mesma coisa que falar que eu escolhi o item 1, o item 2 eu não levei, aí o item 3 e o 4 eu levei, o 5 eu não levei, e assim por diante. Então essas aqui são as variáveis de decisão. As variáveis de decisão, elas são um pouquinho diferentes dos parâmetros porque eu não sei o valor delas de antemão. Na verdade, quando a gente resolve o problema, o objetivo é descobrir quais são os valores ideais para essas variáveis de decisão, de forma a maximizar nosso objetivo, que nesse problema é maximizar o valor total dos itens na mochila. Então agora a gente vai ver como é que fica a questão da função objetivo e das restrições. Vamos lá. Bom, com relação à função objetivo, só lembrando, o nosso objetivo é maximizar o valor total dos itens que foram escolhidos. E aí a gente precisa pensar numa expressão, que no caso seria essa daqui, que representa o valor total da mochila, independente da solução. E aí a gente diz que a gente quer maximizar essa expressão. Então por que essa é a expressão correta nesse caso? Porque quando a gente coloca um somatório de I igual a 1 até N,
É a mesma coisa que a gente multiplicar esse parâmetro por essa variável e somar para todos os índices variando de 1 até n para o índice i. Então, por exemplo, aqui a primeira seria v1 vezes x1 mais v2 vezes x2 até o vn vezes xn. Se vocês lembrarem que aqui é uma variável binária, quer dizer que se aqui for 1, o valor é contabilizado. Se for 0, o valor do item não é contabilizado. Então essa expressão aqui, ela representa o valor total dos itens que estão na mochila, independente da solução que é dada. E a gente quer encontrar a solução que maximiza esse valor. Agora, a restrição, ela limita o crescimento da função objetivo, porque se a gente quisesse simplesmente maximizar o valor dos itens na mochila sem considerar a restrição, a gente simplesmente colocaria todos os itens na mochila, porque não tem uma restrição. Porém, na prática, sim, existe uma restrição, que é o tamanho da mochila, a capacidade dela em peso. Então, essa seria a expressão que representa a restrição de capacidade da mochila. Vamos entender ela melhor. Esse lado esquerdo da restrição é uma expressão que daria para mim o peso total dos itens escolhidos na mochila. Por quê? Porque eu estou multiplicando o peso de cada um dos itens pela variável se aquele item foi escolhido ou não. Então, se eu expandir essa expressão, vocês vão ver que ela está aqui expandida, é a mesma coisa que eu ter W1 vezes x1 mais W2 vezes x2 e assim por diante até o WNxn menor ou igual a C. Então aqui a gente está dizendo o seguinte, ó, na hora que você multiplicar todos esses valores de peso pelas variáveis, tem que dar menor ou igual à capacidade. Então aqui a gente tem a restrição. Quer dizer que o solver, na hora que ele estiver tentando encontrar os valores ideais das variáveis de decisão, ele vai buscar valores de 1 e 0 para as variáveis x, de forma que essa expressão permaneça válida. Então lembrem-se, essa parte do lado esquerdo, ela dá o peso total que tem na mochila para qualquer solução. E aí tem que ser menor ou igual a C. Porque se o solver tentar variáveis de decisão que ultrapassem isso, ele não vai considerar essa solução como sendo uma solução válida, uma solução factível. Bom, agora vamos dar uma olhada no modelo completo. Como que ele fica no modelo completo? Então aqui a gente tem a função objetivo, que a gente acabou de ver. Nós temos aqui a restrição de capacidade e nós temos aqui uma outra restrição que a gente ainda não tinha falado, que é chamada de restrição de domínio das variáveis, para indicar que a variável xi é binária, ela não pode assumir outros valores. Então, os valores que a variável xi pode assumir também são considerados como uma restrição. Então, a gente diz que xi tem que ser 0 ou 1. Tá? Então, a gente chama isso de restrição de domínio. Só para a gente reforçar melhor o entendimento do modelo com relação ao problema, tá? Só vamos lembrar aqui, ó, o objetivo. É o somatório de igual a 1 até n de vi xi. Então, se eu quisesse perguntar qual que é o valor dos itens que eu tenho na mochila, olhando a variável de decisão e os valores, era só eu multiplicar o vi vezes o xi. Por exemplo, se esse item está na mochila, 132 vezes 1. Então, é contabilizado. Esse item não está na mochila, x2 é 0. Então, 94 vezes 0 vai dar 0, então não contribui para a função objetivo. Aqui o terceiro item está na mochila, então 110 vezes 1 é multiplicado e soma. Então isso aqui é só para vocês entenderem como que essa expressão realmente representa o que a gente quer alcançar, que é ter uma expressão que representa o valor total que está na mochila e que a gente quer maximizar. A mesma coisa aqui, em que a gente tem os W e XI, né? Então a gente tem, por exemplo, qual é o peso total que a gente tem na mochila? Seria o W1 vezes o X1, mais o W2 vezes o X2, como aqui é 0, não contabiliza esse peso, o W3 vezes o X3. Então essa expressão aqui dá o peso total da mochila, que tem que ser menor ou igual a C, que é a capacidade da mochila. Bom, pessoal, então aqui a gente finaliza, a gente tem o modelo completo de programação linear inteira, também chamado de programação linear binária, porque aqui a gente só tem variáveis binárias, tá? Do problema da mochila. E no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente resolve isso daqui utilizando o solver do Excel. Então até o próximo vídeo.